Boa noite a todos os internautas. Estamos chegando para mais um dia de live. Jefferson Azevedo acabou de entrar e nós estamos na segunda semana de live. Desculpe aí o balançar aqui. Daniel entrou lá da P7 em Vitória da Conquista, Cândido Salles, aquela região lá no sul da Bahia. B. Bacelar também acabou de entrar. Grande Jefferson. E nós estamos mais uma vez na segunda semana da nossa live falando sobre o movimento Abril Verde. Hoje não terei assim, um convidado para compartilhar juntamente comigo aqui na live. Porém, eu terei vários convidados. Esses convidados especiais são vocês que estão nos acompanhando desde a nossa primeira live, quando a gente falou lá sobre o olhar jurídico do acidente do trabalho com o então advogado Ramon Pinto. Na semana passada, nós falamos sobre a importância da FIPA na empresa com a técnica de segurança Laís. E hoje nós vamos abordar um tema muito, para quem é da área de segurança do trabalho, um tema muito corriqueiro e um tema bastante conhecido, que é a importância do uso do EPI. Eu sei que vocês já devem ter ouvido por aí falar sobre EPI, e muito se falou em EPI durante o advento da pandemia, desse processo pandêmico que o mundo ele passou. A gente ouviu muito falar sobre EPI, equipamento de proteção individual. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre o que é o equipamento, esse equipamento de proteção individual, o que é EPI e para que serve os EPIs, em que momento ele é necessário para que a gente use o EPI. E eu quero agradecer a vocês que estão entrando, a vocês que vão chegar. Como essa live ela vai ficar gravada, então eu já quero agradecer desde já a todos os participantes, você que está ao vivo, Fábio Andrade acabou de entrar também. Goste de acompanhar posterior à live, quando ficar gravado, nós queremos te agradecer também. E durante, como a gente vem sempre comentando, durante todo o mês de abril, nós estamos com lives especiais falando sobre o movimento Abril Verde, até o dia 28 de abril, quando nós vamos encerrar a nossa série de live falando sobre o movimento Abril Verde. Na próxima quarta-feira, nós temos um convidado muito especial, que no final dessa live de hoje eu vou citar o nome dele para que vocês possam estar participando. Jamile Costa, também uma grande técnica de segurança, acabou de entrar, para que vocês possam estar participando também. Então, esse movimento Abril Verde, o que originou a nossa série de lives, e o que é esse movimento Abril? Em 1969, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, houve um grande acidente em uma mineração, onde muitas pessoas perderam a vida. Então, daí 78 trabalhadores, 78 mineiros, essas pessoas que trabalham em Minas, teve esse acidente. Cerqueira 489, Rosa acabou de entrar, e vitimou essas 78 pessoas. Maria TST 40, seja bem-vinda também. Para vocês que estão vindo aí, eu queria pedir o apoio de vocês. Vocês podem me sinalizar no direct como é que está pedindo para você o nosso áudio, a nossa imagem. Eu sei que muitas pessoas me deram feedback depois da live, e eu gostaria que vocês também pudessem estar nos ajudando. Você pode mandar pelo direct do próprio Instagram, ou quem tem meu WhatsApp também pode estar mandando. Eu não vou dar o meu número aqui para não acontecer igual aquela canção daquele cantor que canta o número da pessoa e o pessoal fica parecendo um louco recebendo ligação de todos os lugares. Então, voltando aqui para a questão do Abril Verde.
como eu havia dito, no estado da Virgínia, lá nos Estados Unidos, houve esse acidente nessa mineração, e várias pessoas perderam a vida nessa mina. 78 pessoas perderam a vida. Daí foi instituído o Dia Mundial sobre o Acidente do Trabalho. Aqui no Brasil, esse dia ele é celebrado no dia 28, o dia que a gente vai encerrar a nossa live. E a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, em 2003, ela instituiu o dia 28 de abril como Dia Mundial da Saúde e Segurança do Trabalho, em memória dessas vítimas. No Brasil, essa data também foi promulgada como Dia Nacional em memória às vítimas de acidentes e doença do trabalho. Olha que você vai ver aí, Jamilson Rosário, seja bem-vindo também, entrando na nossa live aí. Vocês observam que é uma data onde ela se divide em duas comemorações em um mesmo momento. O dia 28 é considerado o Dia Mundial em memória das vítimas por conta desse acidente que aconteceu lá em 1969, nessa mina no estado da Virgínia. E o dia 28 também é comemorado, é celebrado em memória das vítimas de acidentes e doenças do trabalho. Daí o porquê o mês de abril é considerado como Abril Verde. E eu costumo dizer, ora pois fosse bom que o Brasil inteiro, durante todo o ano, fosse Abril Verde, que nós pudéssemos pintar o Brasil de verde. Por quê? O movimento Abril Verde, ele fala de prevenção de acidente, ele fala de conscientização, ele fala de cultura de segurança, ele fala de percepção de risco, ele fala em trabalhar seguro. Então isso é um movimento que a gente não deve deixar preso só no mês de abril. É um movimento que a gente deve levar ele para todo ano. Como eu sempre faço, eu quero agradecer aqui aos nossos participantes. Nós já tivemos 2 convidados, o advogado Ramon Pinto, que foi na primeira semana, e Laís Ferreira, que foi na quinta-feira. Laís falou sobre CIPA e Ramon falou sobre o olhar jurídico do acidente de trabalho. E também nós teremos, na semana posterior, outros convidados que irão falar sobre outros temas. Na próxima quinta-feira nós teremos um convidado. Já vou fazer um suspense, já eu dou o nome desse convidado. E durante o restante aí do mês nós teremos mais convidados. E no final nós teremos a cereja do bolo. Por quê? É porque é o dia 28 onde nós vamos encerrar a nossa série de lives pro Abril Verde, prometendo, quem sabe, aí a gente poder estender para maio, outros meses com outras temáticas. E nessa live de hoje, nós vamos estar falando um pouquinho sobre EPI, Equipamento de Proteção Individual. E como eu havia dito, muito se falou em EPI com o processo pandêmico, o período pandêmico que o Brasil, que o mundo, na verdade, ele passou. Mas, afinal de contas, o que é EPI? Para eu entender primeiro o que é EPI, Soares TS também acabou de entrar, obrigado aí pela participação. Para eu entender o que é EPI, eu preciso entender o que força, não sei a palavra correta, mas assim, o que dá legalidade, na verdade, o que legaliza a questão do EPI. Por que o EPI? Será que o EPI ele foi simplesmente por conta de um período pandêmico, por conta que as pessoas precisavam se proteger? O que é que está por trás? Pati Ferreira, lembrei dessa professora, vai voltar, o sinal voltou, eu lembrei da professora Pati hoje, aí eu poderia dizer assim, pense em uma pessoa louca no sentido positivo, uma professora alta astral, uma professora que
ensina, que traz a leveza da segurança do trabalho dentro da sala de aula, é a professora Paty. Então, como eu estava falando, o que é que legaliza a questão do EPI? Por que eu devo usar o EPI? Ora, o que está por trás disso são as normas regulamentadoras sobre saúde e segurança do trabalho. É isso que dá legalidade, é isso que dá à empresa a ela investir em segurança do trabalho e fornecer o EPI para o seu colaborador. As normas de segurança são disposições complementares de saúde, segurança e medicina do trabalho, lá do título 2 da tão conhecida Consolidação das Leis do Trabalho. Karina Oliveira, ela acabou de entrar. Já, Karina, eu respondo a sua pergunta. Vou fazer uma pausa aqui, um parêntese para poder responder a pergunta de Karina, que ela nos fez na semana passada, a gente não conseguiu responder. Mas voltando, as normas regulamentadoras, elas são disposições complementares da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Em específico, lá o capítulo 5 da CLT. E as normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho, ela foi publicada no Diário Oficial da União pela portaria MTB número 3.214. Todo técnico de segurança, todo mundo da área de segurança sabe falar essa frase assim com maestria. Se pergunta assim, qual é o número da lei das normas regulamentadoras? 3214, de 8 de julho de 1978. Pronto. Foi aí quando foi instituída as normas regulamentadoras. Ou seja, é uma norma que ela tem força de lei. Se ela tem força de lei, toda empresa, eu não gosto muito de usar essa palavra, mas toda empresa ela é obrigada a cumprir o que determina. Eu tive uma professora, a professora Patrícia, que está aqui na nossa sala, ela conhece muito bem, a professora Olga, ela usava muito essa palavra preconiza, ensina, adverte. Então, toda empresa ela é obrigada a cumprir o que preconiza as normas regulamentadoras, principalmente referente ao uso e ao fornecimento do EPI. A norma regulamentadora NR6, como eu falei, ela foi publicada em 1978. Ela passou a existir como lei em 1978, em 8 de junho. E só abrindo um parênteses aqui, nós temos um convidado que ele tem tudo a ver com a norma regulamentadora. Como é que você vai saber? Na próxima live, na live da semana que vem, você vai saber quem é esse convidado. Então, ela foi promulgada em 78, porém, a sua última atualização foi de acordo da portaria MTB número 877, de 24 de outubro de 2018, de 24 de outubro de 2018. Então foi a última revisão que essa norma regulamentadora em específico, ela foi atualizada. Nós tivemos aí no início de 2020, 2021, finalzinho de 2019, aqueles rumores que as normas regulamentadoras elas passariam por revisão. Nem todas foram revisadas. Algumas normas elas foram revisadas, tipo a NR12 ela foi revisada, a NR5, a CIPA, que fala sobre CIPA, ela foi revisada, a própria NR1 ela foi revisada, a NR9, que a gente vai falar lá na frente também, que era a NR que falava sobre o PPRA, ela também foi revisada, ela ganhou um novo nome, uma nova roupagem, a gente vai falar isso em uma próxima live. Porém, a NR do EPI, a NR6, como nós costumeiramente nós falamos, e 78. Oxentidinha, acho que é assim que se pronuncia. Entrou também, seja bem-vinda. Então, essas normas regulamentadoras, elas consistem, como eu falei, em obrigações e direitos e deveres a serem cumpridos
por patrão e por empregados. Aí é bom que fique entendido para vocês que estão nos acompanhando aí através do, do nosso chat aqui no Instagram, que essa norma ela tem direitos e deveres e obrigações tanto para o empregador, que nós chamamos, e por o empregado. Que é o empregador? É a empresa que contrata. Pronto, acabou de entrar aqui um dos engenheiros de segurança mais top, Cristiano. Seja bem-vindo, doutor. Prazer tê-lo aqui conosco nessa live. Então, o que é empresa? O dia dizendo que eu sou melhor. Não, somos os melhores, estamos em constante aprendizado. O empregador é a empresa que contrata o trabalhador. E vale salientar que toda pessoa que é contratada pelo sistema de CLT, aquele que assina a carteira, a empresa ela tem por obrigação de cumprir o que determina as normas regulamentadoras de acordo com aquela atividade. O empregado é a pessoa que cede a sua mão de obra para que aquela empresa ela possa gerar lucros e gerar renda. O Cristiano fala que grande iniciativa, meu amigo. Está de parabéns. Muito obrigado, doutor. Me fez lembrar agora o dia que a gente quase perde aquele celular lá na Via Parafuso. Enfim, então a norma regulamentadora, a NR6, ou todas as normas regulamentadoras, elas são de observância obrigatória por parte de todas as empresas, quer seja ela pública, quer seja ela privada, quer seja ela capital de ação mista, quer seja ela ONG, cooperativa. Se ela admite para si um trabalhador e assina a carteira, obrigatoriamente ela tem que cumprir o dispositivo que está lá, como diria a Olga, o que preconiza lá as normas regulamentadoras. Beleza? E para atualizar, como é que funciona? Eu estou dando assim só um apanhado de forma bem sucinta, porque a norma regulamentadora, como nós da segurança falamos, é a bíblia do técnico de segurança. Ela é muito ampla, ela é muito vasta. Então, em uma live de 20, 30, 40 minutos, 1 hora, a gente não tem como explanar tudo o que as normas regulamentadoras ela preconiza. Marinete Pimenta, também uma técnica de segurança, acabou de entrar aí, seja bem-vinda. Então, para que essa norma regulamentadora, ou essas normas regulamentadoras, no total de 36, nós estamos partindo para uma 37ª, logo ali na frente, para que essas normas elas possam ter o seu peso, ela possa ser, digamos, imparcial, não puxar nem para um lado e nem para o outro, é que tem a equipe ou a comissão tripartite. O que é essa comissão tripartite? É uma comissão que envolve o governo, que envolve a classe trabalhadora do patrão, não seja tendencioso para o lado do empregado, mas eles, em comum acordo, eles sentam, eles discutem e eles atualizam as normas regulamentadoras. Pronto? Eu acho que como diria esse overview aí, a gente pôde trazer um pouquinho do que é a gente falou sobre o Abril Verde, a gente falou sobre também as normas regulamentadoras, e de repente você que está nos assistindo aí posterior à nossa live, que a gente sempre deixa a nossa live salva aqui no nosso perfil do Instagram, e se você tiver alguma dúvida, poxa, Filó, eu assisti a primeira, tive dúvida, assisti a segunda, tive dúvida, tô assistindo a sua terceira live e tive dúvida, deixa lá nos comentários qual é a sua dúvida, porque em uma próxima live a gente absorve a sua dúvida e a gente tira a sua dúvida aqui na live. Mesmo passando esse processo da live, se você tiver dúvida, a gente pode esclarecer. E eu queria esclarecer uma dúvida aqui rapidinho da nossa... Eu ainda não sei como é que fala aquela pessoa que assiste live. Eu até comentei com Laís na live passada. Para quem assiste televisão, eles chamam de telespectadores.
Para quem ouve rádio, eles chamam de ouvinte. Para quem assiste live no Instagram, eu não sei muito o que é, mas eu sou uma pessoa que gosta muito de criar palavras. Então, até o final, até lá o dia 28, eu descubro o que é, quem é essa pessoa que assiste live, como é denominado. Então, eu vou ler aqui rapidinho uma pergunta de Karine Oliveira, ela está presente aqui na nossa live, e ela pergunta assim, como ser uma boa representante da CIPA? Lembrando que o tema CIPA foi na semana passada, não é agora, isso foi na semana passada. Só que a gente não conseguiu responder a pergunta de Karina. E aqui a gente volta e responde a pergunta de Karina. Para você que está nos assistindo aí pelo Instagram, sinaliza aí no nosso direct, manda lá um direct dizendo como é que está chegando para você o sinal, se você está me ouvindo nitidamente, se a imagem está aparecendo para você nitidamente. E eu vou responder a pergunta de Karina. Ela pergunta, Karina, isso mesmo, Karina Oliveira. Ela pergunta como ser um bom representante da CIPA. Karina, aí vai a sua resposta. Não vou dizer assim, aproveita para gravar, porque já vai estar gravado. Mas se surgir dúvidas, pergunta. Para você ser um bom representante da CIPA, você tem que estar ali entendendo que a sua função enquanto colaborador é zelar da segurança de outros colaboradores. Você não pode estar na CIPA, você não pode ser um membro da CIPA simplesmente porque, em tese, a CIPA lhe dá uma certa estabilidade. Você tem que estar na CIPA entendendo que a sua obrigação vai muito além do que uma simples estabilidade de 2 anos. E eu penso que um bom profissional não é aquele que se vale da CIPA para garantir o seu emprego. O bom profissional não é aquele que se vale da CIPA para ter uma estabilidade dentro da empresa. O bom profissional é aquele que usa do seu profissionalismo para entregar à empresa a sua mão de obra e dar o seu melhor dentro da empresa. Em que aspectos? Eles não chegando tarde, ele sendo pontual em tudo, ele dando exemplo. É bom que se diga, Karina, que o cipista, o cipeiro, como se diz por aí, ele tem que ser exemplo para outros colaboradores. Ora, se ele era aquela pessoa, digamos, eu não consigo chegar cedo, eu saio para almoçar, não volto no horário combinado, ele tem que se policiar. Ele tem que entender que ele, a partir daquele momento, pós candidatura, pós processo de contabilização de votos, pós empossamento, que ele passa a ser, de fato, ele recebe aquele broxinho, ele assina lá uma ata, que ele está empossado como cipeiro daquela empresa, ele tem que entender que ele agora passa a ser reflexo para outros colaboradores. Ele passa a ser, digamos, um retrovisor. As pessoas vão estar olhando para você o tempo inteiro. Então você é aquela pessoa que tem que contribuir para a segurança da empresa. Não é aquele cipeiro que, quando alguém pergunta, olha, tem uma situação de risco ali no meu local de trabalho. Depois a gente vê. Olhe, aquele colaborador ali pode sofrer um acidente. Depois a gente vê. De hipótese alguma. O cipeiro, o cipista, é aquela pessoa que está ali frente aos seus representantes, porque, diga-se de passagem, você foi eleito por uma maioria ou por uma quantidade de colaboradores, e ora você passa a ser representante daquele que te elegeu, aquela pessoa em você, acreditando que você vai fazer o melhor pela segurança dele enquanto ele estiver no seu ambiente laboral, enquanto ele estiver trabalhando. Então você passa a ser referência. Então você tem que ser referência. Você ter sempre prestativo. Não ser como aqueles cipeiros que eu conheci anos atrás, que se preocupava por se o vale transporte faltou, se preocupava se o salário atrasou, se preocupava se o almoço não chegou na hora. Isso não é atribuições ou atribuição de um cipista. Eu sempre costumo dizer o seguinte, que atribuições que demandas administrativas não competem a um cipeiro.
não compete a um cipista. O que são demandas administrativas? Um exemplo, um colaborador, ele chega em uma determinada empresa e essa empresa, sei lá, ela tem uma política de a cada 6 meses ou a cada 1 ano, ela promover quem ela achar que deve promover. Aí passa-se 1 ano e meio, ou passa-se 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, e aquele colaborador ele não foi promovido. Aí vai o cipeiro lá para a gestão de pessoas, lá para o RH, reivindicar a promoção dele. Isso aí é demanda administrativa. Isso aí não cabe a um cipeiro. O que é que cabe a um cipeiro? É promover a saúde e a segurança do trabalhador no ambiente laboral. É promover a segurança do trabalhador dentro do ambiente de trabalho. E espero, Karina, ter atendido aí a sua expectativa diante da sua pergunta, como você fez lá na semana passada, como ser um bom representante da CIPA. Espero que você seja eleita, espero que você faça um bom mandato durante a sua gestão da CIPA. Depois volta aqui no nosso direct, dá um feedback aí como foi lá o processo da eleição, da contabilização dos votos, o processo da posse e tudo mais. Poliana, eu acho que é Poli Amorim, acabou de entrar também. Seja bem-vinda, Poli, tá? Poli Amorim 3, seja bem-vinda. Então vamos agora, pessoal, dar sequência. Nós já estamos aqui desde as 20 horas, muita gente entrou, muita gente saiu, mas nós vamos agora partir para o nosso tema, para a temática da nossa live de hoje. Para quem está entrando, só refrescando aqui um pouquinho, enquanto eu bebo só uma goleta de água rapidinho. Isso aqui, é bom que se diga, faz parte da sua segurança também. Beber água durante todo o dia, você que trabalha em ambiente que você sobe, desce, soa bastante, um local consideravelmente quente, que você está soando bastante, beber água é o recomendado durante todo o dia. Os médicos recomendam pelo menos 2 litros de água. E você que faz movimento braçal, você que trabalha na área de construção civil, na área de indústria, beber água é de fundamental importância. Então, Total Dali, parece, seja bem-vindo também aqui a nossa live. Então, só recapitulando para quem entrou agora, durante toda a semana, durante todo o mês de abril, nós estaremos com lives falando Kátia Aguiar 2. Boa noite, Catinha. Silene. Só capitulando, durante abril nós estaremos com lives, o sinal voltou. Nós estaremos com lives temáticas, falando sobre o movimento Abril Verde, até o dia 28 de abril, quando nós vamos assim encerrar a nossa live. Agora, voltando para a nossa temática aqui, nós vamos falar agora sobre EPI. Já falamos o que é o Abril Verde, já falamos sobre o que são as normas regulamentadoras, em específico a gente tratou ali, abordou rapidinho sobre a NR6, que fala sobre EPI. E vamos falar agora, de fato, o que é EPI. No finalzinho de 2019 para o início de 2020, houve lá em uma cidade, não me peçam para falar esse nome que eu não vou lembrar, lá no Japão, onde surgiu a Covid-19. Até então, isso não era uma endemia, era um processo só fixado em um determinado local. Só que quando virou de 2020 para 2019, essa endemia ela virou pandemia, ou seja, globalizou. O processo foi se espalhando para o mundo inteiro, chegando aqui ao nosso Brasil. Eu lembro que em fevereiro de 2020 eu ministrava um DS, Lane, a Barbican também acabou de entrar aqui, seja bem-vinda. Eu ministrava um DS onde eu falava justamente sobre esse vírus que estava aparecendo lá no Japão, que as pessoas não precisavam ficar apavoradas, não precisavam ficar preocupadas. Engano meu,
porque o que era a endemia acabou virando pandemia, se espalhando para o mundo todo. E todas as pessoas foram forçadas, por assim dizer, a usar máscara respiratória ou aquela máscara de pano, máscara cirúrgica, máscara Danilo, Dan Souza 28 também acabou de entrar. E assim, só para que a gente possa entender rapidinho, vocês que estão nos assistindo, porque tem pessoas que eu leio o link do perfil e porque pessoas eu falo o nome, porque são pessoas que a gente conhece, então já de costume a gente já fala o nome da pessoa porque são pessoas conhecidas. Quando a gente não conhece o link, aí a gente fala o link que está escrito lá. Então as pessoas começaram a ser obrigadas a usar a máscara. Aí quando foi em abril, praticamente finalzinho de fevereiro, início de março, abril, foi-se obrigado em todo o território nacional, em qualquer lugar, usar a máscara de proteção. O que é essa máscara de proteção? E é o EPI. E o que é EPI? O que é que a norma ela fala sobre EPI? Primeiro, só um adendo: todas as atividades profissionais que possam imprimir algum tipo de risco físico para o trabalhador deve cumprir com o auxílio do EPI, ou seja, deve usar o EPI. Edinalva Monteiro também acabou de entrar. E o que são esses EPIs? EPIs nada mais é de que algum equipamento ou algum produto. Paróquia do Perpétuo Socorro acabou de entrar. É bom que a paróquia do Perpétuo Socorro entrou para que possa segurar a nossa live, porque tá oscilando muito. Peço aí o pessoal da paróquia que faça aquela prece para que a live ela possa ficar estável, para que a gente possa dar continuidade. Então, recapitulando aqui, voltando aqui, o que é EPI? É todo produto, dispositivo ou equipamento destinado a proteger a segurança do trabalhador. Lembrando, pessoal, que o uso do EPI, ele por si só, ele não evita o acidente, certo? É bom que fique claro, a gente da área de segurança que sabe, a gente explica nos treinamentos, nas palestras, nos DSs, que o uso do EPI, ele por si só, ele não impede que o acidente ele venha a acontecer. O que é que ele vai fazer? Ele vai minimizar as causas, as lesões que porventura o colaborador ele venha a sofrer em um determinado tipo de atividade. Aí nós temos vários tipos de EPI. Nós temos o óculos de proteção, nós temos protetor auricular, aí nós temos dois tipos de protetor, aquele de inserção, aquele tipo abafador. Nós temos capacete de segurança. Quem nunca passou em um canteiro de obras e olhou e viu aqueles, parece até, vou usar uma analogia aqui que muito me é peculiar, parece até uma plantação assim que você olha, vê vários capacetes amarelos, do outro lado você vê vários capacetes azuis, do outro lado você vê vários capacetes verdes, do outro lado você vê, não muito, mas alguns capacetes brancos, como nós costumamos falar nas obras de construção civil, vem o povo do capacete branco. Então, ali é dividido por função, tá? Cada função, ele tem um capacete. Aí você pode até perguntar, Filó, a cor do capacete, ele diferencia na proteção do colaborador? Não, em hipótese alguma. A cor do capacete, ele vai diferenciar a função pela qual aquela obra ou aquela empresa, ela decidiu organizar, sinalizar os seus funcionários. Tem até uma norma que fala sobre sinalização, que a gente não vai entrar, que é a NR26, mas a gente não vai falar sobre a questão dessa norma. Mandaram Carlinha Aratu mandando aqui um alô, a gente não vai entrar, mas assim, cada função dentro da construção civil, ela tem um capacete específico por cor, mas o material que compõe aquele capacete, seja o casco, seja a carneira, seja a jugular, é um só.
E qual é a intenção do capacete? É proteger a cabeça do colaborador contra algum tipo de impacto. Ou até, se de repente ele for passar por baixo próximo a alguma coisa e ele tropeçar, a cabeça dele, ela vai estar protegida. Porque se de repente ele tropeçar, ele não vai ter a cabeça atingida. Além do capacete, só fazendo um adendo aqui rapidinho, existem empresas que ela adota uma única cor de capacete, porque ela acha que não há necessidade dela fazer essa separação por função. Então, tem empresas que todos os colaboradores, independente da função, usam capacete de uma mesma cor ou eles usam o capacete branco. Então, nós já sabemos para que serve o capacete. Aí, além do capacete, nós temos o quê? O que eu falei, o óculos de proteção. Óculos de proteção, pessoal, é bom que se entenda, também é um EPI. Voltando a dizer, o que é EPI? Equipamento de proteção individual, certo? Ele serve para quê? Ele serve para proteger o colaborador de um possível acidente. Sabendo que o acidente, ele pode acontecer se a gente não tomar medidas preventivas. Não é só o uso do EPI que vai proteger o colaborador. Eu vou usar um cinto de segurança e vou subir um andaime de mão livre, que é da área de saúde e segurança do trabalho, sabe o que é que quer dizer esse termo mão livre. O cinto de segurança, ele tem dois dispositivos que nós chamamos de... Me falhou aqui agora o nome do dispositivo, mas já eu lembro. Então, a gente deve estar subindo, clipando o talabarte, o talabarte duplo. A gente deve estar subindo na escada, clipando um talabarte por vez, até chegar ao nosso destino final, que é a plataforma onde a gente vai trabalhar. Se o colaborador ele põe o cinto de segurança, o melhor, põe lá o talabarte duplo, e ele não faz o uso do talabarte quando subir ou quando descer, ele pode perder o equilíbrio e escorregar, e ele pode cair e sofrer um acidente. Então, nós já falamos aí do capacete, nós falamos também do protetor auricular, aquele de inserção e tipo concha, que ele é para atividades, todo deve a atividade. Eu costumo dizer que o EPI, e a norma ela é bem explícita, o EPI ele é de acordo ao risco da atividade. Robertinha Mascarenhas 15 aí entrando, Roberta entrando aí, seja bem-vinda, Betinha. Betinha, depois manda aí o nome da sua empresa para a gente fazer um merchan, depois você manda lá os créditos. O EPI ele é de acordo ao risco da atividade do colaborador. Se não existe o risco, eu não preciso usar o EPI. Isso aí é fato, pessoal. Se eu estou em uma área onde não exista o risco, e a própria NR6 ela vai falar quando é necessário lá usar o EPI, quando as medidas de segurança estão sendo implantadas. Aí eu devo usar o EPI. Quando as medidas coletivas não são suficientes para proteger o colaborador, aí eu devo usar o EPI. Então, tem atividades que eu não preciso usar o EPI. Um exemplo, quem trabalha em área administrativa precisa usar o EPI? Precisa usar EPI, equipamento de proteção individual? Não. Quem trabalha em indústria precisa usar o EPI? Precisa usar o EPI. Aí nós vamos continuar deslanchando aqui falando sobre EPI. Nós temos luva de proteção. E quando a gente fala de luva, eu gosto de dizer que luva, você tem uma gama de luva para todo tipo de atividade. Você tem vários tipos de luvas para vários tipos de atividades bem distintas. É que eu estou falando com vocês aqui e pegando informações aqui que o pessoal está enviando pelo WhatsApp. Existem luvas distintas. Por exemplo, você vai no açougue, você chega lá, você observa. Aquele açougueiro, por norma, por regra de segurança, ele tem que estar usando a luva. Aí eu pergunto a vocês, e até uma pergunta retórica. Eu pergunto a vocês, aquele açougueiro, ele vai usar a mesma luva que um cirurgião ele vai usar? É óbvio que não.
Aquele açougueiro, ele está trabalhando com a serra. E aquela serra, ela pode amputar a mão daquele açougueiro. Ele pode ter uma perca de membro, ele pode ter uma amputação de membro. E o que é que ele deve usar? Ele deve usar uma luva de malha de aço. É um equipamento de proteção individual. O cirurgião, lá ele tem aquela luva específica, aquela luva cirúrgica. Ah, eu tenho lá o pintor. O pintor, ele vai ter lá a sua luva também específica. Eu tenho o marceneiro, o carpinteiro. Ele vai usar uma luva de malha de aço? Não. Ele vai usar uma luva cirúrgica? Não. Ele vai usar lá, ele pode usar lá uma luva de couro ou uma luva de raspa, a depender da atividade. Ele pode também, a depender se a atividade não for muito agressiva, ele pode usar uma luva pigmentada. E o que é luva pigmentada? Luva pigmentada, para vocês que não sabem, e eu vou falar e vou refrescar aqui, vocês vão conhecer. Tem um menino baiano que tá aí, que explodiu na internet, chamado luva de pedreiro. Aquela luva que ele usa é uma luva pigmentada. É uma luva em malha de algodão cheia de pigmentos. Se você observar bem, aquela luva, ela tem várias bolinhas, como nós chamamos, vários pigmentos que tá ali naquela luva para proteger a mão daquele, no caso específico do influenciador ou do internauta ali, daquele rapaz do luva de pedreiro. Ele usa aquela luva como uma simbologia ao seu personagem que ele faz, e ele faz brilhantemente com maestria. Mas aquela luva ali é luva para vários tipos de atividade. Um exemplo, uma atividade com água, para que a gente possa entender. Eu vou usar aquela luva que o menino usa, aquela luva, como ele chama, luva de pedreiro, ou a luva pigmentada? Não. Por que eu não vou usar aquela luva pigmentada? Por um princípio muito simples, por um princípio muito lógico. Aquela luva, como eu falei, ela é luva de malha de algodão. Tem algumas pessoas que chamam luva de pano, mas é chamada de luva pigmentada. Aquela luva, se você tiver contato direto com a água, ou pior, se você for trabalhar com algum tipo de produto químico, aquele produto químico ele vai ter contato com a sua mão. Por quê? Porque aquela luva ela não é impermeável. É uma luva permeável, se eu posso assim dizer. Se você tiver contato com água, a sua mão vai molhar. Então, existem atividades que um pedreiro ele faz que ele não pode usar a luva pigmentada. Ele tem que usar, como nós costumeiramente chamamos, luva de látex ou aquela luva de borracha, certo? Então, dando sequência aqui, falando ainda sobre EPI, e eu vou dizer mais na frente, pessoal, que é a nossa temática, a importância do uso do EPI. Vamos lá. A maioria, aí se eu posso falar com prioridade e com certeza, a maioria das atividades Elaine Juliano 2014, acho que é assim que pronuncia. Seja bem-vinda também. Deixa eu beber uma goleta. Essa aqui é a água que passarinho bebe, viu, pessoal? Recapitulando aqui, que eu acabei me perdendo aqui, mas eu já me encontrei. Então, existe um EPI específico que eu posso dizer assim que 100% dos trabalhadores usam, que é o calçado de segurança. Isso mesmo, ou aquela botina, como muita gente chama botina, ou bota, ou calçado de segurança, ou outro nome que você queira dar. E ele nós temos dois específicos, temos vários, claro, que é a bota de couro, a mais comum. Nós temos a bota de PVC, que essa bota de PVC é específico para quem faz atividade com água, atividade como nós chamamos molhada. Quando você faz uma atividade a seco, você usa você usa o calçado de segurança de couro. Quando você vai para alguma atividade molhada, você usa o calçado ou a bota de PVC.
Se você observar nos açougues, os açougueiros, eles usam aquela bota de PVC, porém branca. Na construção civil, essa bota ela é preta. Eletricista, isso é bom que seja que deixe bem claro. Eletricista também, ele usa bota de couro, usa, porém é uma bota específica para eletricista. Assim como também o eletricista que vai trabalhar com manipulação de ar, uma luva e trabalhar. E provavelmente você já deve ter se deparado aí com o pessoal da Coelba. Não sei nem se eu podia dizer, porque senão depois eles não vão querer pagar o meu comercial. Prazeres Raquel, ou como eu costumo chamá-la, de Roqueline. O pessoal da Coelba usa aquelas luvas grossas, aquelas luvas para que eles possam ter contato com o fio ou a rede elétrica energizada e não sofrer nenhum tipo de dano. A função do EPI, voltando a falar o que eu estava falando lá atrás, ele tem a finalidade de proteger o colaborador. Ela aqui, você acabou na risada, meu TS. Ela tem a finalidade de proteger o colaborador, certo? Aí você pode me perguntar, Filó, se eu estiver usando um EPI, eu não vou sofrer um acidente? O risco vai deixar de existir? Não. Pronto, chegou aí o advogado aí, ó. Ele pode responder nossas questões jurídicas. Ramon acabou de entrar, foi no professor também. Dando continuidade, se eu estiver usando o EPI, o acidente ele não vai acontecer, o risco ele vai deixar de existir? Não. O risco ele vai existir, só que podemos dizer que o risco ele estará controlado naquele momento. De repente, vou usar aqui a analogia do capacete. Você está com o capacete, vai passar por debaixo de um andaime, por debaixo não, próximo a um andaime, vai passar próximo de um local que tem alguma atividade e de repente Geisa, se eu não me engano, acabou de entrar, ela é lá de Milagres. Se não for, me desculpe, viu, Geisa? Mas eu acho que é você lá daquela região lá de Milagres. E se de repente um colaborador deixar cair um martelo, deixar cair uma chave de fenda, foi um risco naquele momento. Só que você tá o quê? Tá protegido com o capacete. Esse martelo, essa chave de fenda, esse pedaço de bloco que porventura se desprendeu, ele vai bater no capacete e ele não vai lhe atingir. A mesma coisa é o produto químico. O produto químico existe? Existe. Eu preciso trabalhar com produto químico? SSMA Bahia acabou de entrar. Olha a responsa, seja bem-vindo. Eu preciso manipular um produto químico? Preciso. Então, o que é que vai garantir a minha segurança quando eu for manipular o produto químico? A luva específica para aquela atividade. Voltando lá para o rapaz que faz a manutenção na linha, na rede elétrica. Geralmente, ou em alguns casos, aqueles profissionais, eles trabalham o que nós chamamos de linha viva. E o que é que faz ele trabalhar na linha viva e não tomar nenhum tipo de descarga? Ele está usando a luva isolante, certo? Falamos aqui sobre óculos de proteção, falamos sobre protetor auricular tipo concha de inserção, falamos sobre capacete, falamos sobre máscara, falamos sobre bota, seja de couro, seja de PVC. Então, nós demos assim um apanhado em alguns EPIs mais conhecidos ou mais comumente usado em algumas áreas. Agora nós vamos falar sobre a importância do uso desses equipamentos. Nós falamos aqui, e como eu disse lá no início da nossa live, que a expressão, eu poderia dizer assim, a expressão EPI, ela ficou latente assim no Brasil de forma geral, por conta da pandemia, que muito se falou em EPI. Às vezes a pessoa usava máscara e falava assim, você está usando o que? Eu não estou usando a máscara porque é obrigatório usar máscara. Mas a máscara é o EPI, é equipamento de proteção individual. E aí que eu chamo a atenção dos nobres espectadores, que o EPI ele deve ser usado unicamente por aquele colaborador.
Se eu recebo da mão do técnico de segurança, da mão do encarregado, da mão da empresa, uma luva, seja um capacete, seja uma bota, eu que estou recebendo naquele momento é que devo fazer o uso. Não é um equipamento compartilhado. Eu não posso compartilhar esse equipamento com um colega. Ah, Filó, mas se o meu colega ele veio trabalhar hoje e ele esqueceu a luva, o que é que eu faço? Você não sendo da área de segurança do trabalho, você não sendo técnico, você não pode fazer nada. É ele que tem que dispor do seu EPI. Porque o EPI é um item essencial e obrigatório para a realização da atividade. Imagine você, vamos lá, você vai em alto mar, como aqui em Salvador nós temos ferryboat, você não sabe nadar. Aí de repente você está com um colete salva-vidas. Ou melhor, eu vou usar uma outra analogia para você entender a importância do uso do EPI. Tem duas pessoas dentro de um avião e o avião ele perdeu o controle e eu só tenho lá um, um paraquedas, esqueci até o nome do item. É porque a gente não viaja muito de avião, só de navio, então esquece. Nós só temos lá um paraquedas e tem duas pessoas. E aí, quem é que vai usar o paraquedas? Vamos bater para o ímpar? Ou a outra pessoa vai planar até chegar lá embaixo? Então, para que você entenda a importância do uso do EPI. O EPI ele é de uso individual, é de uso individual. Para que você entenda a importância do uso do EPI, um colaborador, aí agora eu vou sair da esfera de apresentar os EPIs. Só voltando aqui, pessoal, rapidinho, para deixar bem claro, todo EPI ele tem o seu certificado de conformidade, que até então Ramon aí e SSMA Bahia pode também de nos falar. Antigamente o EPI ele tinha o certificado de aprovação e não usa mais o certificado, a gente não fala mais certificado de aprovação. A gente usa agora o termo certificado de conformidade. E o que é esse certificado? Imagine você, eu vou usar uma analogia para que você que não é da área de segurança do trabalho, você entenda. Uma criança nasce, ela recebe lá o seu certificado de nascidos vivos, para posterior ele tirar a sua certidão de nascimento. Então, quando um EPI ele é concebido, quando uma empresa, seja ela nacional ou estrangeira, ela decide fabricar um equipamento de proteção individual para uma determinada atividade, ela deve buscar nos órgãos nacionais competentes a conformidade daquele produto, daquele EPI. E aquele EPI ele vai passar por uns ensaios, que aqui no Brasil é a Inmetro que faz os ensaios de alguns tipos de alguns EPIs, e esse EPI ele estando em conformidade, ele vai lá receber o seu certificadozinho, o seu númerozinho, que é como se fosse o RG daquele equipamento, ou melhor, o CPF daquele equipamento. E se você botar lá na internet o númerozinho daquele equipamento, ele vai lhe trazer várias informações daquele produto. Quem foi fabricante, quando ele foi fabricado, para que finalidade ele se propõe a proteger aquela pessoa ou a quem ele vai usar. Então, Freire entrou aqui, seja bem-vindo na nossa live. Então eu dei uma parada aqui só para falar sobre o certificado do EPI. Lembrando, pessoal, que esse certificado também, ele tem uma validade, certo? Nós não vamos entrar no mérito, mas ele tem uma validade. E a empresa que o fabricou, quando ele perde a validade, tudo isso você acha lá quando você faz a consulta. Você pode ver se aquele EPI ele está dentro da sua validade ou não. Então agora vamos falar sobre a importância de fato, que é o tema, a temática da nossa live, que é a importância do uso do EPI. Imagine você está lá fazendo uma
determinada atividade. Você vai trabalhar com um produto em uma lavoura. Lá você vai ter uma plantação, sei lá, de milho, de hortaliça, de algum tipo de planta comestível, seja milho, seja uva, seja laranja, enfim. E, perdão. E você precisa aplicar algum produto naquela planta. E você precisa aplicar algum produto naquela planta, perdão, para que aquela planta ela não seja acometida de nenhum tipo de animais ou insetos que venham comprometer a integridade da planta e, consequentemente, a integridade do fruto. Aí você entra, por assim dizer, de peito aberto. Você vai lá aplicar aquele inseticida. E aquele inseticida, ele é prejudicial. Deixa eu pedir aqui, eu até esqueci de pedir ao meu secretário para fazer os prints para a gente depois postar. Tira o print. Tira o print. Para depois a gente postar. Aí você vai lá, aplica. Você aplicando, de repente você está aplicando em uma área aberta. Aquele produto ele vem em direção à sua face e ele pode causar uma infecção. Ele pode atingir o seu olho, levando, a depender do produto que for usado, levando até a cegueira. Aí imagine, eu vou usar uma analogia aqui. Eu estou de óculos, eu tirei o meu óculos, certo? Aí vai uma pergunta, deixa aí, como diz o pessoal lá que gosta de gravar vídeos pro YouTube, deixa aí nos comentários, deixa aí o seu like. Eu fico mais bonito de óculos ou sem óculos, ou com os dois eu fico bonito. É isso aí. Aí eu tô aplicando lá aquele produto. Aí de repente, aquele líquido ele cai nos meus olhos e provoca uma cegueira. Por quê? Porque eu não estava usando o EPI. Isso aí vale também para quem é pintor. Eu lembro que uma certa vez, de uma determinada obra, eu adverti uma pintora, mulher, porque ela não estava usando o óculos de proteção, que ela estava pintando, fazendo esse gesto, olhando para cima e com o extensor pintando uma parede que tinha mais ou menos uns 3 ou 4 metros de altura. E eu cheguei, gentilmente, e pedi para que ela fizesse o uso do óculos. Ela falou, Filó, esse óculos, ele toda hora me embaça, eu não consigo ver direito. Aí eu perguntei para ela assim, me tira uma dúvida, você quer parar a cada 30 minutos para limpar o seu óculos? Ou você quer parar 5 minutos porque caiu uma gota de tinta e você tem que ser levada para o hospital? Ela me olhou assim, Filó, mas não precisa exagerar. Eu disse, não, é o que pode acontecer. Se você não tiver com óculos, essa tinta ela pode cair e pode causar uma queimadura na sua retina e provocar a cegueira. A importância do óculos de proteção, a importância da luva. Eu estou lá manuseando um produto químico, um produto corrosivo. Como eu já presenciei um incidente, o colaborador foi manipular um produto corrosivo e ele estava com luva, a luva de pedreiro. Lembra da luva de pedreiro? Porém, não era a luva adequada para que ele fizesse a manipulação. Por quê? Porque o produto corrosivo é líquido e em contato com a luva, vamos usar o termo luva, que ele estivesse usando uma luva específica para aquele agente específico, aquele risco específico, ele não sofreria o dano. O que aconteceu? Ele não foi queimadura nas mãos, e assim ele teve o resto do dia. Eu cortei a mão no telhado, porque aqui eu tava dizendo que cortou a mão no telhado porque estava sem a luva de pedreiro. Para você entender, pessoal, a importância do equipamento de proteção individual. Às vezes, o Rosilda Santos 2003, mais conhecida como Pastora Rosilda, acabou de entrar aí. Muito obrigado pela presença aí. Um abraço a todo o pessoal lá
da comunidade Casa de Oração, lá na Estrada Velha, na Avenida Leomar Baleiro. Ó, fazendo um merchan, depois a gente acerta. Então, você tem que entender que quando o técnico de segurança, quando o encarregado, ele fala para você usar o EPI, ele não está lhe impondo que você use o EPI, mas ele está querendo que você faça a atividade e a faça com segurança. Quer seja a luva, nós já tivemos aqui o exemplo, quer seja o óculos, quer seja o capacete. Um outro EPI que costumeiramente as pessoas relutam em usar é o protetor auricular. Ah, eu uso o protetor auricular, ele me incomoda muito. Mas você sabia que a perda auditiva ou a perca auditiva, ela é de forma gradativa? Você não vai se expor a um risco, a um ruído hoje e amanhã você vai acordar assim, ó, surdo, porque você perdeu a audição. Não, isso acontece ele de forma gradativa. Quanto mais você se expor ao risco, ao ruído, e desculpe estar usando o termo técnico, mas quanto mais você se expor ao ruído, consequentemente você vai ter perda auditiva. Ah, Filó, e o que acontece se eu me expor ao ruído, ao barulho com o protetor auricular? Ele vai atenuar aquele ruído, ele vai proteger a sua audição. A gente tem uma norma que eu não vou entrar no mérito, que é a NR15, que ela fala sobre insalubridade. E lá ela tem um anexo que ela fala sobre quantos decibéis o colaborador ele tem que estar exposto aquele ruído em uma determinada hora de trabalho. Raquel, prazer estar aqui. Costumo dizer que em grão o funcionário perde a audição. Pô, Raquel, ainda bem que essa live vai ficar gravada. Eu conhecia o outro termo, né? De grão em grão a galinha enche o papo. Mas de grão em grão, o funcionário ele perde a audição, tá certo? Isso é forma gradativa. E outra, para os homens, para você ver a importância do uso EPI, para os homens, a perca auditiva, eu acho que eu posso dizer que o horário me permite, ele causa disfunção erética não, ele causa disfunção no homem, se ele perde a audição. Então, para que você entenda a importância do EPI, não é simplesmente porque a empresa ela vai comprar o melhor protetor auricular, o melhor óculos, o melhor capacete, para que você tenha a melhor proteção. E você, enquanto colaborador, você deve fazer o uso desse equipamento de proteção individual. Para que vocês saibam também a importância, a norma regulamentadora NR6, ela fala que a empresa ela deve fazer o controle de entrega para esse colaborador. É o que nós chamamos de ficha de EPI. Está lá o nome do colaborador, a função, a matrícula, a data de admissão, e lá tem todos os dias, quando ele pega aquele EPI, ele vai lá a substituição pelo que está danificado e ele assina lá a sua ficha atestando que a empresa ela está cumprindo a parte dela. A empresa está dizendo assim, ó, eu estou dando o EPI ao meu colaborador. Agora, eu, colaborador, tenho que fazer a minha parte. Qual é a minha parte? Enquanto eu estiver na área, eu tenho que estar usando o EPI. E eu posso ser advertido pelo não uso do EPI? Pode. O colaborador ele pode sim ser advertido pelo não uso do EPI. Mas o que é que a gente quer trazer aqui para você? A gente quer trazer a cultura. A Adriele Silva, acho que é assim que se pronuncia, seja bem-vinda. A gente quer trazer a cultura que você entenda a importância do uso do EPI. Ah, eu vou entrar em uma área, eu uso o EPI específico para aquela atividade. Porque a gente tá, o mundo inteiro, o Brasil inteiro mergulhou, podemos assim dizer, nessa onda de usar a máscara de proteção. E tinha gente que tinha máscara
do Vitória, tinha time que tinha máscara do Bahia, máscara do Brasil, máscara com urso, máscara com flor, máscara com a imagem da pessoa, máscara que virou até um acessório de moda. A pessoa vai na loja, você vai onde? Ah, eu vou no shopping comprar. Hoje não se compra mais roupa. Ah, não, eu vou comprar uma máscara que combine com minha blusa. Eu vou comprar uma máscara que combine com a minha calça. Não, eu tenho que comprar uma máscara que combine com meu óculos para eu não ficar descombinado. Eu tenho que estar sempre combinado. Aí as pessoas levaram para a questão estética o uso da máscara de proteção, essa máscara de pano ou a máscara cirúrgica. Mas nós temos que entender que ela está ali para proteger a sua vida. De repente você tem lá contato com alguém, Michael JB3 também, ele deve ser o dono daquela empresa do alto, da caixinha, lá é outro nome. Você tem que entender que ali você está se protegendo e protegendo a outra pessoa. Quantas pessoas... Geisa está dizendo que o áudio está com ruído. Eu vou fazer um movimento aqui, viu, lá em cima, para ver se melhora. E vai me sinalizando aí, viu, pessoal? Que a gente já está chegando ao final da nossa live. As nossas lives têm batido a cadência de sempre 1 hora. Então, essas pessoas que usam a máscara, ela está protegendo protegendo a si e protegendo ao outro. Aí tinha uma campanha que dizia quem ama protege a si e protege ao outro. Você tem que entender que quando você sofre um acidente por não estar usando EPI, é bem pior do que você sofrer um acidente usando EPI. Afinal, por quê? Qual a diferença? É simples. Se você está usando EPI e você sofre um acidente, a depender do acidente, aquela lesão ela vai ser a menos em você. Ela pode ser reduzida. Aquele impacto ele pode ser reduzido. Eu lembro agora, para que vocês até possam entender, recentemente um ex-BBB, ele ainda está internado, ele sofreu um acidente automobilístico, um acidente de trânsito. O porquê? Pelo simples fato de eu entender que eu, enquanto passageiro, não preciso usar o cinto de segurança. Isso aí é errônea, tá errado. Isso aí é errado para qualquer pessoa. Como hoje eu tô sozinho, eu tenho que beber água toda hora, viu? Para hidratar as cordas vocais. É uma questão de segurança também, né, pessoal? Porque eu não posso fazer calo na voz, porque quinta-feira eu tenho uma nova live para conduzir. Então, quando você entra no Uber, voltar aqui para não fazer o merchan, quando você entra nesses carros de aplicativo, quando você entra no carro de uma pessoa, você deve fazer uso do cinto de segurança. Não é só motorista. O motorista ele está usando o cinto porque é uma obrigação da lei de trânsito, porém o passageiro também deve usar o cinto de segurança. E esse ex-BBB, ele foi projetado para fora do Inovarte Brindes. Inovarte Brindes, bora fazer um brinde aí com a Inovarte. Depois eu mando lá o merchan. Ele foi projetado para fora do veículo simplesmente porque ele estava no banco de trás e não estava usando o cinto de segurança. Porém, o condutor do veículo de aplicativo, ele estava usando o cinto de segurança e não sofreu dano algum. Quem lembra daquele cantor Cristiano Araújo? Estava ele e sua namorada no banco de trás do veículo. Quando houve o acidente, o que foi que aconteceu? Ambos foram projetados para fora do EPI. Imbere de Souza acabou de entrar. Também seja bem-vindo. Nós estamos já finalizando, mas a nossa live vai ficar salva para que você possa ver, rever, compartilhar, deixar lá o seu, como diz o pessoal lá do YouTube, deixa lá o seu joinha, o seu gostei,
deixa lá o seu feedback também para nossa live, para que a gente possa melhorar a nossa transmissão. Então, voltando aqui. O EPI é importante não para cumprir um requisito legal. A Reptmania, Reptmania aí, depois eu vou mandar lá umas perguntas para as minhas tartarugas ninjas. Depois a gente manda o merchan. A empresa, ela não compra o EPI, ou ela pode até comprar o EPI para um cumprimento legal, para cumprir um requisito legal. Ah não, a norma disse que eu tenho que comprar, então eu vou lá comprar o EPI. Porém, eu enquanto colaborador, eu tenho que usar para minha própria segurança. Não só porque a empresa comprou, distribuiu, e eu vou pegar... eu lembro que eu participei de uma CIPAT uma vez, onde o tema da CIPAT, uma frase escolhida na CIPAT foi a seguinte, que EPI no armário não protege operário. Isso aí é fato. O EPI no armário, ele não protege o operário. O EPI ele só vai proteger o operário enquanto ele estiver usando o EPI para aquela finalidade específica a qual ele foi contratado. Para toda atividade, eu costumo dizer, existe um risco. E para cada tipo de risco, existe um EPI específico. E eu quero, para encerrar aqui, trazer para você que não é da área de segurança. Ah, Filó, mas eu não sou da área de segurança. Eu gostei muito das suas lives. Você é um técnico muito simpático. Simpático não seria. Bonito também é um exagero. Mas na média. Mas eu trabalho em casa. Em casa, você também tem que ter os cuidados. Tem uma panela. Você vai pegar aquela panela quente? Não. Vai pegar aquela panela quente, de Silva 684 também, dispositivo sobre o EPI. Muito bem, falando sobre o EPI, a importância do EPI. Você vai pegar aquela panela quente? Não. Se você for pegar aquela panela quente, ela pode queimar a sua mão. Existem luvas específicas para quem trabalha na área de casa ou doméstica para pegar panela quente. Existem luvas específicas para quem trabalha em área industrial, restaurante industrial, também para que aquela pessoa possa fazer a manipulação e não se queimar. Então, o que nós precisamos entender é que eu preciso usar o EPI. Lacerda SST acabou de entrar também. Seja bem-vindo, nós já estamos chegando já ao final da nossa live. Raquel, ela fala aqui, segurança deve ser aplicado em todos os lugares. Boa live. Isso mesmo, Raquel. Bem colocada a sua, eu poderia dizer a sua fala, que segurança ela deve ser aplicada em qualquer lugar. Lembro-me quando eu era criança pequena lá em Barbacena, que eu não sei nem onde é que fica Barbacena, eu tinha uma professora que ela tinha o costume de o seguinte, se ela chegasse em uma faixa de pedestre e o sinal tivesse verde para que ela pudesse passar, ela esperava aquele sinal ficar vermelho para ela, para depois ficar verde para ela depois passar. Porque ela não sabe, e às vezes em alguns momentos, a gente não sabe qual foi o momento que aquele sinal fechou e qual o momento que ele vai abrir. Infelizmente, existem muitas pessoas imprudentes no trânsito que o sinal abriu, ele só falta decolar. Então, segurança não é só dentro do trabalho, na área industrial, na área rural, na área hospitalar, na área naval. Segurança, ela deve ser em qualquer lugar. Aí eu lembro o caso do filho do pastor, deputado Isidório. Isidório? Morreu. Por quê? Porque aquele local era um local raso, ele não avaliou a deixa aí, Jefferson. Ele não avaliou o risco daquele local e sofreu um acidente. Então a gente tem que
estar sempre atento. Segurança é em qualquer lugar, não é só no trabalho. Você subiu no ônibus, você vai descer do ônibus, tem que ter cuidado na hora de descer do ônibus. Você vai atravessar a rua, tem que ter cuidado. Você sabia, e eu presenciei isso, que o simples fato, esse gesto que eu vou fazer aqui, a pessoa ela pode se engasgar e vir a óbito. Eu presenciei uma certa vez em um escritório, uma colaboradora foi beber um copo d'água, ela se entalou e ela ficou sem conseguir respirar. Ela simplesmente bebeu um copo de água e se entalou. Edmilson está dizendo aqui, por isso hoje os semáforos estão com contagem regressiva para orbitar melhor, orientar melhor, orientar melhor os pedestres e condutores. Mas ainda existe uma rivalidade aí entre pedestre e entre condutor. Um quer ter a sua melhor vez no trânsito. Eu sou aquele que prefere esperar. Então, voltando aqui ao comentário de Raquel, segurança a gente tem que fazer em qualquer lugar, não é só no trabalho. Eu sou técnico de segurança, então eu vou guardar a segurança do trabalho quando eu sair e botar lá no armário? Não. Onde eu for, eu tenho que ir com aquele olhar da percepção de risco. Eu tenho um costume que quando eu entro em qualquer local, eu vejo um extintor, eu vou olhar se aquele extintor não está obstruído, se aquele extintor não está despressurizado, porque imagine você um extintor despressurizado, o que é que pode acontecer? No momento de um princípio de incêndio, você pega aquele extintor, quando você for fazer o combate, for debelar, ele não vai funcionar. Por quê? Porque ele está despressurizado. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero agradecer aí as pessoas que participaram e quero agradecer a você que está revendo essa live mais uma vez na nossa gravação. Lembrando que essa live ela vai ficar gravada, viu, pessoal? E você que está revendo agora, meu muito obrigado. Lembrando que todo mês de abril a gente vai continuar com nossas lives até o dia 28 de abril. E na próxima quarta-feira nós teremos a participação do técnico de segurança. Deixa eu fazer uma pescagem aqui rapidinho. Essa pesca aqui é a pesca do bem. Você não come peixe, mas você vai se orientar. A nossa próxima live é dia 19, na próxima quinta-feira, às 8 horas, aqui no nosso perfil no Instagram. E eu vou estar recebendo Jefferson Azevedo. É um técnico de segurança bastante conhecido aí. Ele, digamos assim, ele foi meu estagiário, como Laís também. Brincadeira, a gente trabalhou juntos na mesma empresa. E Jefferson, ele vai estar falando sobre percepção de risco. E é muito bom que você que está conosco até agora, que você participe dessa live. Aqui, Jefferson Azevedo, ele vai estar na próxima quinta-feira falando sobre percepção de risco. E lembrando que a nossa live, todas as nossas lives, ela tem o apoio, o patrocínio da Procet. O que é Procet? Lembrei agora de Cristo. O que é Procet? É uma grande empresa nacional, referência nacional em saúde e segurança do trabalho, em resgate, em combate a incêndio. Bom Assunto, minha preferência. Ele disse que Bom Assunto é a preferência dele. Isso mesmo aí. Ele quer bombeiro civil, então EPI faz parte aí do contexto de um bombeiro civil. Então, se você precisa de algum assunto referente a treinamento de NR10, NR15, NR33, 35, treinamento de CIPA, brigada de incêndio, pode falar com a Procet. Eu preciso de um treinamento de resgate. Pode falar com a Procet. Eu preciso de um treinamento de primeiros socorros. Procet. Eu preciso fazer a contratação de um enfermeiro, de um técnico. Pode entrar em contato com a Procet, porque a Procet é referência nacional quando o assunto é saúde e segurança do trabalho. Filó, eu tenho uma empresa de delivery. Eu tenho uma empresa de delivery e eu tenho lá 20 motoboys. E eu queria
treinar esse motoboy, o que eu faço? Fala com a ProSet, que a ProSet também vai orientar os seus motoqueiros a ter uma direção defensiva. Pessoal, chegamos ao fim da nossa live. Quero convidar vocês, lembrando que a nossa live ela vai ficar salva no nosso perfil aqui no Instagram. Quero convidar vocês para o dia 19/4, às 20 horas, aqui no nosso perfil do Instagram. Eu vou estar recebendo o nosso convidado Jefferson Azevedo, técnico de segurança. Ele vai estar falando sobre percepção de risco. Então, se você tem gostado das nossas lives que tem acontecido aqui sempre às terças e quintas-feiras, a partir das 20 horas, eu lhe convido na próxima quinta-feira a se juntar conosco aqui para estar aprendendo ainda mais. Só que desta feita eu não vou estar sozinho. Claro que eu não estive sozinho em momento algum. Vocês me ajudou a conduzir de forma bem didática essa live. Eu posso dizer que eu não me senti sozinho, porque vocês estavam aí interagindo, mandando mensagens, dando informações, falando sobre a live, como é que estava chegando, fazendo comentários. E eu não me senti sozinho. Então, na próxima quinta-feira, nós vamos nos unir a Jefferson Azevedo. Ele vai estar falando sobre percepção de risco. Mas, afinal de contas, o que é percepção de risco? Para que serve? É isso aí. Vai deixando como diz o povo lá, que grava lá na outra plataforma, no YouTube, aquela plataforma da logo vermelha, o YouTube. Vai deixando o seu likezinho aí no nosso vídeo. Então, o que é percepção de risco? Como se ter percepção de risco? Eu preciso estudar para ter percepção de risco? Eu preciso fazer algum curso técnico para ter percepção de risco? Tudo isso a gente vai ficar sabendo na quinta-feira, dia 19/4, com Jefferson Azevedo falando sobre percepção de risco. Daniel Júnior 255, ele falou nota 1000. Obrigado, Daniel. Daniel é lá da P7. P7, para quem não sabe, é uma praça de pedágio, administrada aí, depois a gente manda lá o merchan, administrada pela Via Bahia, e ele fica localizado lá na região entre Vitória da Conquista, Cândido Salles, aquela região lá. E Daniel sempre está aí, ó, assíduos nas nossas lives. Viviane Amorim 773, parece até número de avião. Qual é a companhia, Viviane? Seja bem-vinda. Nós estamos encerrando aqui a nossa live de hoje. Meu muito obrigado para você que esteve conosco às vezes quiser. E só lembrando, Lucas OJ22 também acabou de entrar. E só lembrando, você está assistindo a nossa live, você teve alguma dúvida? Deixa lá nos comentários. Na próxima semana, quem sabe, a gente pode trazer o seu comentário aqui. Deixa lá no direct também. A gente pode trazer o seu comentário aqui. A gente pode até lhe convidar para você fazer tirar sua dúvida ao vivo. Olha aí que ideia bacana. Você teve uma dúvida? Deixa aí nos comentários ou manda lá no direct, que a gente vai escolher lá a sua dúvida e a gente vai lhe convidar a entrar ao vivo para você fazer a sua pergunta ao nosso convidado ao vivo, e nós vamos responder a sua live. Eu vou dar um agora de influenciador digital. Você que não me segue, segue lá o nosso Instagram, deixa lá, comenta nas nossas lives, compartilha as nossas lives para que outras pessoas possam aprender, possam criar essa cultura de segurança. Valeu? O meu muito obrigado e a gente se encontra novamente às 20 horas aqui no nosso perfil do Instagram, na nossa semana de lives, desta vez falando sobre percepção de risco com o técnico de segurança Jefferson Azevedo. Vocês que chegaram agora no final, deixa aí, ó, na sua agendinha, e é uma não conformidade
perder a próxima live, viu? Com certeza vai ser uma não conformidade. Mas deixa aí anotado na agenda, na porta da geladeira, bota aí no papel de parede do celular, mas deixa já marcado, dia 19, o meu compromisso é às 20 horas com a live falando sobre o movimento Abril Verde. Meu muito obrigado e até mais.